Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma discussão sobre como que a IA, as soluções de IA, elas estão presentes em plataformas de BI. Tá? Então é uma conversa que tenta trazer um pouco dos fundamentos de inteligência artificial e como que de alguma forma isso pode ser usado em benefício na construção de soluções de dados. Ok? Então esse é o objetivo da conversa e os assuntos estão relacionados a entender um pouco de forma rápida, superficial, mas importante, um pouco qual é a ideia de ciclo de vida, os fundamentos de engenharia de dados, inteligência artificial, os componentes de arquiteturas de dados modernas e como que isso tudo facilita o uso da inteligência artificial em aplicações, em plataformas de dados, onde que isso está presente, principalmente nas plataformas de dados. Vamos trazer uma discussão sobre princípios de IA responsável, uma vez que isso está disponível e pode ser usado, como que deve ser usado de forma responsável. E quais são os princípios que estão sendo discutidos com relação ao uso de IA. Então é importante conhecer isso e também vamos fazer demonstrações, conhecer alguns casos de uso que foram aplicadas a essas tecnologias de IA para resolver problemas reais. Vamos lá, ciclo de vida é esse processo de beneficiamento. É um processo de adicionar qualidade, transformar algo que é bruto num estado pronto para consumo. Isso vale tanto para qualquer tipo de produto. Então, por exemplo, você pode ter um produto que é colhido lá no produtor e depois transportado, armazenado, depois para a fábrica, que é beneficiado e transforma-se em produto na prateleira. Por outro lado, o dado, da mesma forma, muitas vezes ele é obtido em sistemas diversos, num formato que na verdade não está pronto para consumo porque envolve muita manipulação, transformação, conciliação principalmente, e depois ele é transportado para ambientes analíticos, ingerido ali em data lakes, transformados, colocados à disposição em data warehouse para entrega e consumo, depois de muito tratamento, muita consolidação. Então, esse trabalho de transformação de dados brutos em informação é um trabalho bastante importante e cumpre o ciclo de vida dos dados. A importância de entender o ciclo de vida dos dados é poder olhar para um diagrama como esse e entender que existem as etapas e que os componentes de uma arquitetura de dados estão distribuídos nessas etapas. Então você vê que ali tem uma etapa de exploração dos dados, onde você vai entender como que esses dados estão organizados lá na origem. Depois você vai tentar internalizar esses dados para dentro de uma plataforma de dados, um data lake. E esses componentes relacionados à ingestão, eles são importantes em qualquer plataforma. Depois você vai precisar lidar com esse volume, lidar com as transformações mais importantes, básicas, que trazem qualidade. E aí, para isso, tecnologias relacionadas a processamento massivo de dados são importantes. Depois, vai ter que organizar isso de uma forma que fique fácil de ser entendido, consumida. A modelagem multidimensional, por exemplo, uma técnica que organiza essa informação e disponibiliza. A entrega, que pode ser feita com diversos tipos de produtos de dados, não necessariamente só painel, mas pode produzir cubos, produzir infográficos, produzir soluções que utilizam dados prontos para entrega e obtenção de valor, né, entendimento, esclarecimento sobre o negócio, por exemplo. Você vai entender que as camadas, é importante entender que as camadas de processamento e armazenamento em geral são independentes. Então existe tecnologia especializada para processar, que não depende, não tem uma dependência direta com as tecnologias de armazenamento. E que a governança, né, com algumas soluções de catalogação de dados, controle de acesso e versionamento, podem apoiar e facilitar muito o trabalho, desenvolvimento e controle sobre o que tem disponível e como isso está sendo acessado. E como os públicos diversos, né, público de analista de negócio, público de cientista de dados, podem consumir informações disponíveis nessas plataformas. Entendendo o ciclo de vida, entendendo esses tipos de componentes, a gente pode dar um passo atrás antes de escolher quais são as tecnologias a serem implantadas na empresa e discutir sobre princípios de arquitetura, princípios que podem ser importantes serem considerados antes da escolha. Por exemplo, considerar a separação das responsabilidades, só obter e incluir componentes que têm essa independência. Independência de linguagem, você pode usar linguagens diferentes para lidar com aqueles dados. Você pode trabalhar com formatos diferentes também e mesmo assim a plataforma continuar funcionando sem ter essa dependência única, exclusiva de um formato proprietário dos dados, por exemplo. Adaptável, multi-cloud, escalável, são benefícios de tecnologias modernas que dão essa flexibilidade de acomodar as demandas que podem crescer. Ser capaz de ser descentralizada, dependendo da empresa, que ela tem unidades independentes, mas que funcionam de forma coordenada. E decisões reversíveis e ser simples, né, para facilitar ali a adoção e o uso. A ideia de ter princípios que criem arquiteturas robustas, flexíveis ao mesmo tempo, que parem em pé durante muitos anos. Após uma discussão sobre esses princípios e entendendo ali o que está envolvido no ciclo de vida, a gente pode começar a pensar em opções de tecnologias que podem atender essas demandas. Então, só alguns exemplos de tecnologias que abordam essas partes, esses componentes de uma arquitetura viável. A parte de pipeline orquestração, que garante que as etapas do ciclo de vida sejam executadas. A gente vê aí, por exemplo, soluções como o Data Factory, da Microsoft, o Google Composer, que tem esses objetivos de
acionar diversas tecnologias e sequenciar a execução, agendar a execução, e também gerar, principalmente, log e dar ferramentas de monitoramento para saber se tudo está acontecendo de forma automatizada e coordenada. Engines de processamento, principalmente baseadas em Spark, como Dataproc, Synapse, Databricks, são ótimas opções para cumprir o papel de ser a camada de processamento, porque elas são independentes do formato, independentes do storage. E ali o storage propriamente dito, né, a camada do Data Lake que permite que você tenha ali a organização dos seus dados em camadas diferentes, que possam ser, a qualidade pode ser atribuída ali pontualmente a cada um das suas tabelas. Né? Você pode adicionar qualidade à medida que as camadas do seu Data Lake vão ganhando mais refinamento. Externo, consumindo, já pensando já na fase de entrega, nós podemos ter os data warehouses modernos, que dão condições de você fazer consultas diretas a esse Data Lake e obter o dado de uma forma otimizada, com uma interface para consulta. Também tem os Query Engines, que são essas opções para otimizar ainda mais a como a consulta é feita e adicionar mais uma camada de semântica, com regras de negócio, métricas de negócio, que abstraem a forma com que você constrói isso para o usuário final poder consumir diretamente. Por exemplo, você pode ter regras de negócio criadas e disponibilizadas como métricas nesses Query Engines e o usuário final ele só precisa utilizar, conhecer as regras e utilizar isso para construção, por exemplo, de tabelas dinâmicas no Excel, de painéis de dashboards em Power BI, Tableau, Click. Enfim, essa camada semântica adicional que pode ser criada com os Query Engines. E o consumo, né, ferramentas de analytics diversas no mercado. E também o consumo por parte dos cientistas de dados, onde eles podem usar notebooks, soluções ali, bibliotecas Python, TensorFlow, e também gerenciar o ciclo de vida dos seus modelos e publicação de modelos com MLflow. Então, aqui é um panorama geral de como que esses componentes, de certa forma, podem se relacionar para cumprir o ciclo de vida da informação. Um exemplo de plataforma de dados, por exemplo, lá do Sebrae, onde utilizamos o Data Factory para fazer essa ingestão, o Azure Data Lake para organizar as camadas do Data Lake. Então, nada mais é do que são pastas onde a gente armazena os arquivos no estado bruto, no estado padronizado, no estado tratado, no caso Silver, Hall, Bronze e Silver. Os notebooks Sparks que fazem essas transformações em cada uma das camadas. A tabela que está disponível no Data Lake, ela está virtualizada dentro do OneLake como um shortcut. Na verdade, o OneLake ele apresenta o dado como se fosse uma tabela, onde você pode fazer uma query, pode fazer uma consulta, mas de fato o dado está no formato Delta dentro do Data Lake e o OneLake está virtualizando essas camadas todas. Tem lá um lakehouse para cada camada, virtualizando essas tabelas que foram criadas no ADSL. Ponto importante disso, que uma vez que os dados estão no ADSL, tanto o Fabric, que é a plataforma de dados que a gente utiliza, até a camada Silver, tanto o Fabric consegue virtualizar essas tabelas, quanto o Databricks, que é a solução que a gente está utilizando para a camada final, camada Gold. Então, essas tabelas ficam transparentes para as duas plataformas, promovendo um princípio, por exemplo, da independência de componentes. Relatórios de BI, modelos semânticos, Dataflows, que são construídos ali utilizando tabelas que estão disponíveis no Databricks e que foram virtualizadas aqui no OneLake Shortcuts, onde o OneLake ele vai mostrar a tabela como se fosse tabela parte do próprio Lakehouse, mas é uma tabela que está vindo do Databricks. Tem um panorama geral de uma possível arquitetura com alguns componentes. Ok, agora vamos entrar no assunto de inteligência artificial, entender o que é, como que a gente categoriza esses itens, e depois a gente entender, ok, tem essas categorias, são esses problemas que elas resolvem, e como que isso se encaixa dentro da realidade da área de dados, ok? Dos produtos de dados, dos pipelines. Vamos lá. Primeiro, é importante discutir a ideia de que a IA, ela na verdade não é um produto. Eu vou instalar uma IA. Não, você não vai instalar IA. IA é um termo antigo e é um termo guarda-chuva, que engloba uma série de tecnologias diferentes e uma série de recursos diferentes. Então a IA, ela pode ser composta, ela é composta por modelos tradicionais de machine learning, que já existem há bastante tempo, e que usam modelagem estatística para reconhecer padrões, utilizam dados de entrada em geral para conseguir fazer predições, classificações, e apresentar isso como saída. Ou seja, é como se fosse são algoritmos que fazem as análises estatísticas complexas da informação de entrada para gerar e identificar padrões. E também, dentro de Machine Learning, a gente tem a ideia das soluções de Deep Learning, que utiliza redes neurais, uma abordagem também matemática, para configurar os pesos dos neurônios e, com base nesses pesos, são configurados a partir das entradas que são fornecidas, ele trazer uma saída que, se for utilizado dataset de treinamento, vai ser uma saída que aprendeu o que é
uma categoria, por exemplo, mas também se não tiver, ele acaba identificando os padrões ocultos que estão nas informações. Resumindo, a gente pode ter uma rede neural que é capaz de classificar muito bem alguma coisa, porque foi ensinado para ela quais são as categorias e os exemplos, e ela setou todos os pesos dos neurônios, e aí aqueles pesos refletem a inteligência capaz de separar uma coisa da outra, uma classificação. Ou que ela realmente identificou os padrões de entrada, e aí com aqueles padrões identificados, se você trazer um novo exemplo, ela vai falar, cai nesse padrão aqui, cai no padrão que foi identificado. De forma bem resumida, a ideia de que a IA é um termo guarda-chuva e todas as tecnologias que são parte desse termo, elas podem ser baseadas em machine learning, deep learning e outras técnicas ali diferentes. Então existe aqui uma primeira discussão. Então vamos abrir essa caixa, que é a IA, e olhar que existe a discussão sobre o que é uma IA mais tradicional, já há bastante tempo utilizada, e uma IA generativa. Se a gente falar de IA tradicional, a gente vai estar falando de busca por relações, por padrões nos dados de entrada, em geral. Então a gente vê os modelos que fazem recomendação, modelos de IA que fazem regressão, ou seja, sugestão de valores, classificam, criam clusters de clientes, por exemplo. E, enfim, são as IAs tradicionais baseadas em algoritmos estatísticos. As IAs generativas, elas são mais baseadas em sintetizar novos conteúdos. Elas identificam essas estruturas complexas que existem nos dados de entrada, e a partir dessas estruturas elas aplicam um certo grau de aleatoriedade e geram novos conteúdos a partir do padrão que foi identificado. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, a IA tradicional seria como uma pessoa que é mais analítica, tenta entender e chegar a uma resposta, e já a IA generativa seria uma pessoa que é mais criativa, já meio mais artístico, onde ela entende o mundo, os padrões que existem no mundo, entende os padrões que existem naquele contexto, e usa certa criatividade para criar conteúdos novos. Então seria uma pegada mais criativa e de sintetização de novos conteúdos e menos de análise e predição e resultado. Então essa que é a principal diferença da IA tradicional e IA generativa, tá? E se a gente entrar mais a fundo, ok, vamos entender o que existe dentro das IAs tradicionais e IAs generativas. Existem categorias de soluções. Então cada tipo de modelo se encaixa em um tipo de categoria. E a gente vai trazer algumas categorias aqui específicas, por exemplo, a categoria que se encaixa os modelos de NLP, que buscam principalmente lidar com textos e identificar dentro dos textos os padrões, as relações entre as palavras, significância, o sentimento, o que aquilo tem de importância, qual a importância das palavras, termos-chave, enfim, uma série de trabalhos que é possível ser feito com textos, que são dados, textos, a gente tem que lembrar sempre com texto livre. Ele é um dado que não está estruturado, mas que de alguma forma tem valor e pode ser estruturado, dependendo da forma com que você utiliza o NLP. A gente vai ver depois um exemplo de como que você pode pegar um texto e extrair termos de dentro desse texto e transformar isso em uma coluna de uma tabela, por exemplo, categoria de um texto livre. Visão computacional já é outra abordagem, um campo amplo de uso da IA, que busca identificar padrões nos pixels das imagens e dos vídeos, que na verdade acabam sendo imagens também. Então existem padrões, esses padrões eles falam muito sobre o que é, então às vezes é interessante, é importante você ter esse tipo de serviço que entende o que está numa cena de uma imagem, é capaz de catalogar aquela imagem, é capaz de entender os elementos que tem dentro daquela imagem, então vai ver que existem vários tipos de problemas que podem ser resolvidos com visão computacional e existem vários submodelos de visão computacional que resolvem problemas distintos também. E LLMs, que são soluções que geram conteúdo original a partir de inputs feitos em linguagem natural, ok? Então, vamos explodir um pouquinho essas caixinhas. Agora, entrando na primeira, NLP, a gente vai ver, por exemplo, que dá para fazer reconhecimento de entidades nomeadas, que é entender que dentro de um texto você pode ter entidades. Por exemplo, hoje, dia 31 de julho, eu estou no escritório da empresa fazendo a gravação de um vídeo. E aí a gente pode pensar, ok, quais são as entidades dessa frase? Hoje, dia 31 do 7, 31 do 7 é uma entidade data. Então, se eu falar para o modelo de extração de termos, falar extraia data, esse texto. Então, eu posso transformar um texto em uma coluna, por exemplo, estruturando esse texto. Local, na empresa. Então, empresa é um tipo de entidade, também que está presente nesse texto. Então, esse é um problema. Por exemplo, vamos aqui ver com um exemplo de uso prático, um caso real. Abrir aqui. Nesse notebook, foram
criadas aqui algumas funções. E uma das funções, deixa eu executar algumas células aqui. Aqui, ó. Essa função aqui, por exemplo, extrair termos. Ela recebe um data frame com uma coluna de referência e retorna os termos. Nesse exemplo aqui, é um texto real ali, de um histórico, onde estava se falando sobre alguns clientes que participaram do rodízio, e aí o texto falava sobre mais de um cliente, mais de um motivo que participou do rodízio ou não, e aí a gente tem o objetivo aqui, por exemplo, de extrair o nome da empresa. Então a gente fala aqui, ó, extrai o nome do credenciado e o motivo da recusa. E também a pendência da data de vencimento. Aqui a gente vê que daquele texto foi extraído só o nome da empresa e o motivo específico da recusa. Então, no único bloco de texto foi gerado duas linhas, onde está separado o nome e o motivo. O nome e o motivo. Tá? Então, a gente consegue estruturar dados a partir de textos livres. Essa que é a ideia de entidades nomeadas. Isso que é muito interessante para enriquecer os pipelines de dados. Quando você vê aquele bloco de texto que muitas vezes não faz sentido ou que é difícil de fazer um regex para extrair o que você precisa, você utilizando tecnologias de entidades nomeadas fica muito mais fácil de fazer isso daí. Análise de sentimento, outro caso interessante. Muitas vezes você tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Você foi lá, coletou, fez uma pesquisa, fez uma coleta da opinião sobre um determinado produto, e aí naquela frase que o cliente responde sobre a opinião, você quer analisar se o sentimento dele foi bom, porque a opinião pode ser boa, pode ser ruim, e você talvez queira atuar sobre aquilo. Então, uma possível análise de sentimento, aí no caso aqui, existem modelos de análise de sentimento, como esse daqui, que você faz uma requisição direta ao URL dele. Então, vários dos modelos eles são pré-treinados, então basta você passar o texto e aguardar o retorno, pedir ali o retorno, tratar o retorno. Aí, por exemplo, aqui, a frase, às vezes é bom, às vezes é ruim, não sei. Então, é uma frase bastante ambígua. Então, existe um sentimento neutro associado a essa frase. Ah, você vai me entender bem. Ok, é um sentimento positivo. O ar-condicionado estava quebrado, negativo. Então, você pode incluir essa função dentro de um pipeline de dados. Então, imagine que você tem um data frame, qualquer com 10 mil linhas, e você cria uma coluna nova nesse data frame, utilizando essa função de análise de sentimento. E no final você vai ter uma coluna nova no seu data frame, que vai ser esse sentimento, se é neutro, positivo, negativo, como uma coluna a mais. Se você enriquecer, você pode enriquecer a sua tabela na camada Cipher, na camada Gold, com o sentimento de opinião de algum comentário em texto livre. Então, isso aqui também ajuda bastante a enriquecer os dados que você tem na empresa. Extração de termos-chave. Então, por exemplo, aqui em classificação, nessa função de classificação, a gente pode, por exemplo, aqui embaixo, classificação. A gente pode passar aqui no data frame e passar uma lista de termos que tem a ver com categorias. E essas categorias, aí o modelo vai pegar o texto livre e vai tentar entender o texto e vai classificar o texto dentro de uma categoria. Deixa eu dar um exemplo prático. Aqui, esse aqui é um exemplo prático de como que você pode fazer com a questão de categorização. Por exemplo, vários comentários foram feitos em relação a um evento de tecnologia e inovação. Sobre o que você aprendeu, qual foi o que você levou de importante sobre aquele tema, sobre aquele evento. Então, muitas pessoas gostaram muito de ter entendido melhor sobre sustentabilidade, sobre tecnologia, sobre inovação. Então, foram vários temas envolvidos e aí a pessoa falava isso de uma forma livre, comentando sobre a sua opinião. E aí, o modelo de classificação de termos, ele entendia que aquela opinião específica fazia parte de uma opinião relacionada à tecnologia e inteligência artificial. Isso faz com que seja possível, por exemplo, você criar um gráfico, por exemplo, com quais foram as opiniões que foram relacionadas à inovação e criatividade. Por exemplo, vamos aqui no
Ó, vamos olhar essa tabela aqui, que é a tabela resultado dessa classificação, para entender o retorno dela. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. O que você leva de aprendizado? Então, o entrevistado falou: eu fui acompanhar meu filho que estuda energias renováveis e mesmo ficou impressionado com o evento. Então, sustentabilidade. Vou pegar aqui, por exemplo, tecnologia. Inovação e criatividade. Criatividade pode nos livrar de problemas, então classificou como inovação e criatividade. Potencial do Espírito Santo como grande vetor de inovação para o Brasil. Participação. Inovação e criatividade. A IA vai dominar o nosso futuro. Tecnologia e inteligência artificial. Hoje em dia temos que... Qual que você aprendeu? Que hoje em dia temos que estar atualizados. O desenvolvimento tudo tem que ser transformado em velocidade muito rápida. Tecnologia e inteligência artificial. Então, sem modelos de NLP, é difícil você pegar e classificar esses comentários em categorias. E depois fazer uma análise gráfica disso, por exemplo. Para saber qual foi o maior valor que seu evento acabou agregando ali com os participantes. Então, com isso, com modelos de classificação usando NLP, é possível fazer essa categorização diferenciada dos comentários. Voltando. Sumarização. Sumarização é interessante também, porque a gente tem esses modelos de LLM, eles são muito bons em fazer isso. Então, você pode passar um texto e pedir qual é a opinião, qual o tema-chave daquele texto. Então, isso pode te garantir que, ao invés de você ter que ler 1000 perguntas diferentes, você possa simplesmente, 1000 respostas diferentes, você pode simplesmente pedir para resumir e ter uma opinião. Ainda nesse exemplo aqui, por exemplo, as opiniões dos entrevistados naquele evento. Por exemplo, os estudantes. Os estudantes deram várias opiniões, ou seja, ó, esse bloco aqui prompt é onde você tem todas as opiniões de todos os estudantes entrevistados. É muito difícil porque as respostas são muito picadas, repetitivas e tudo mais. Agora, se você passa para o modelo de LLM, faz os prompts, os ajustes, as instruções corretas, você pode, por exemplo, ter uma saída formatada como essa. Os estudantes, em geral, falaram o que sobre a programação? Elogiaram sobre a estrutura. Atividades imersivas, inovações, ambiente que estimula a troca de conhecimentos. Pontos fracos. Sinalização, espaço físico. Já qual foi a opinião, por exemplo, das empresas que visitaram? Elogiaram a diversidade do conteúdo. E também você pode pedir para fazer uma síntese, né, de todas as opiniões. Então, em 3 linhas ali, ó. A análise evidencia que, apesar do forte quesito do conteúdo da organização, há oportunidades de melhoria em áreas como logística de acesso, por exemplo. Enfim, é como se fosse um analista que entende do assunto, sintetizando, organizando e classificando e tirando uma avaliação sobre o evento do ponto de vista dos participantes que estão ali como perfil de empresa. Isso aqui é muito valioso. É um trabalho que realmente ocupa bastante tempo. Detecção e linguagem, tradução, também outro tipo de modelo. E eu queria dizer que, assim, existem tecnologias que apoiam isso e, por exemplo, na plataforma do Azure, existe o Azure AI Foundry, que te dá acesso a vários serviços cognitivos. E o que você precisa fazer é utilizar as APIs desses modelos pré-treinados. Por exemplo, existe aqui, só na parte de serviços de IA, a parte de speech, que identifica ali os padrões da voz e transforma em texto e vice-versa. Linguagem de tradução, que tudo relacionado aqui a NLP, LLM também. Visão computacional. Aqui em NLP, por exemplo, a gente pode explorar classificação, sumarização, tradução. Ó, extrair entidades nomeadas, ó, que é aquele exemplo que a gente deu. E como que eu uso isso, né? Pode ser pergunta. Análise de sentimento. Vou pegar aqui a análise de sentimento.
Alguém foi lá, avaliou um serviço e escreveu um texto. Aí como que essa API ela retorna? Ela retorna as sentenças e o sentimento de cada uma das opiniões, das sentenças do texto. E depois dá um panorama geral do texto como um todo e também individual de cada uma das sentenças. E aí depois você pode usar realmente esse retorno que é no formato JSON dentro da sua aplicação ou dentro do seu produto de dados para enriquecer as tabelas. Imagina que você passa um texto grande com várias sentenças, depois você salvou esse retorno de JSON numa tabela com um detalhamento da opinião geral. E depois, com o detalhamento dessa opinião geral, positivo e negativo, você pode pedir para resumir com um LLM, por exemplo. Como que eu uso? Basicamente, você faz chamadas API. Você faz seus tokens, faz chamadas API, tem o código de exemplo aqui para você utilizar. Então, ó, detecção de linguagem, extração de termos, extração de entidades nomeadas, sumarização de conteúdo, uma série de modelos diferentes, APIs diferentes que fazem o trabalho ali de identificar os padrões nos textos. Ok, o que está por trás dessas tecnologias de NLP? Então, alguns princípios e conceitos que precisam existir, que são fundamentais para que isso funcione bem. Por exemplo, um importante são os tokens, a tokenização de frases. Você pode ter uma frase, e essa frase precisa ser transformada em números para que os modelos estatísticos eles possam trabalhar com esses números e identificar depois os padrões. Então, a primeira parte do trabalho é a tokenização, transformação das palavras, e nem sempre só as palavras, às vezes você pode pegar o radical das palavras e transformar em tokens, e isso ser usado depois pelos modelos estatísticos. Tem também a técnica TF e DF, para calcular a frequência que as palavras acontecem, que elas são encontradas em documentos, os documentos que foram usados para treinar. E essa frequência que as palavras aparecem no documento e também a frequência inversa que elas aparecem em outros documentos, dá uma estatística da importância que aquela palavra tem, do significado que ela tem e dentro do contexto daquele documento que ela existe. Resumindo, se a gente fizer aqui o cálculo do TF-DF para uma palavra específica, o que vai acontecer? Nesse exemplo, vamos olhar aqui no documento 2. O documento 2 tem uma palavra que, por exemplo, aparece 4 vezes no documento, mas o documento tem 100 palavras como um todo. Então, o TF dela é 4 dividido por 100. Mas essa mesma palavra, ela aparece em outro documento. Então, ela aparece no documento 1 e no documento 2, mas não aparece no documento 3. E o total de documentos que foram usados para treinar foi 3 documentos. Então, existem 3 documentos dividido por 2 documentos em que aquela palavra ela aparece. Isso dá a estatística de qual é o grau de importância que aquela palavra tem. E sabendo que ela é importante naquele contexto do documento 2, ela vai ser destacada para ser usada para dar significado às coisas. E aí outra técnica complementar, que é a técnica do word embedding, que faz com que essas palavras importantes, que são os tokens, que ganharam classificação, que ganharam importância, agora eles possam ser salvos, ser armazenados em bancos de dados vetoriais. Os bancos de dados vetoriais, diferentes dos bancos relacionais, que têm linhas e colunas, eles armazenam arrays, ou seja, listas de números, que representam as características de determinada palavra, de determinado token. E esses arrays, eles meio que estão num espaço multidimensional. Então, se a gente imaginar um espaço multidimensional de 3 dimensões, a gente consegue meio que visualizar um exemplo. Então, imagina que um embedding da palavra dog seja 1032. Nesse espaço vetorial, ela estaria próximo, por exemplo, de uma palavra chamada cat, com as características semelhantes. Ela tem 4 patas, tem pelo, tudo mais. Isso dá a condição de você guardar palavras com proximidade semântica e depois utilizar isso para completar prompts, por exemplo, nos modelos de LLM, para retornar valores quando a gente pergunta algo e aí as aplicações que utilizam esses modelos semânticos, esses modelos LLM, são capazes de retornar os valores corretos que foram indexados em modelos de bancos de dados vetoriais. Então, quando você vai lá no agente especialista da sua empresa e pergunta qual é o valor total da diária internacional, quando você pergunta isso, essas palavras que você usou na pergunta, elas estão próximas a um pacote de outras palavras que respondem a essa pergunta. E esse pacote, ele está no espaço multidimensional aqui, desses vetores. E aí, com base nisso, junto com o modelo de LLM inteligente, é capaz de fazer uma frase coerente e te responder corretamente. Então, essas 3 técnicas são importantes ali para a gente entender o funcionamento desse universo de NLP. Visão computacional, né, é outra seara, outra área de conhecimento totalmente diferente, mas que é interessante, pode ser usado também nos seus pipelines de dados, mas ele tem o objetivo de detectar objetos, analisar a imagem, taguear, reconhecer rostos, reconhecer caracteres. São problemas distintos que caem na mesma categoria de visão computacional. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Detecção de objetos, por exemplo. Você pode ter uma imagem e querer separar dessa imagem partes. E essas partes depois pode ser usado para dar nomes. Então, tem uma imagem de carros, uma rodovia, e onde foi a IA, a visão computacional foi capaz de aplicar filtros para tirar todo o ruído
Então, esse filtro, por exemplo, tirou a marcação da linha, da estrada, tirou as árvores e destacou somente os carros. E a partir do filtro fica mais fácil de transformar isso em uma matriz numérica e identificar a forma, e com a forma a rede neural vai ser capaz de identificar a partir da forma o que é aquele objeto. Okay? Outro tipo de problema, por exemplo, tagueamento de imagens. Você pode ter uma imagem e identificar dentro da imagem o que cada coisa é dentro da imagem. Por exemplo, aqui, ó, esse retângulo se trata de um homem com a camisa azul. Aqui tem ó, uma mulher utilizando óculos e sorrindo. E assim, identificado vários elementos dentro da cena. Aqui é outro problema também que a visão computacional aborda. Análise de imagem. Aqui você vê que não está identificando o objeto em si, mas está identificando a imagem como um todo. Aqui está dizendo que é um sanduíche cortado ao meio. Então, uma coisa é o tagamento, outra coisa é a descrição da imagem. Vamos ver aqui alguns exemplos. Da mesma forma que a NLP tem uma série de modelos que você pode utilizar, se conectar à API e passar a imagem como entrada e obter a descrição dela. Quando a gente fala de imagem, a gente tem diversas opções aqui no AI Foundry. Por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui. Pode fazer um upload para dar uma olhada. Nessa imagem aqui, ó, tem várias coisas acontecendo. Ó, uma pessoa usando notebook. Uma mulher usando uma máscara colorida. Um homem dirigindo um trator. Então está aqui a descrição das camadas da imagem. E aí você tem ó, identificação de documentos, identificação de... Aqui a detecção de objetos. Aqui, no caso, a descrição, né? Descrição do objeto. O que a gente está vendo nessa cena? Um grupo de vacas. Um pasto agradável. Então, um homem. Um jogador de beisebol segurando o bastão. Então, é a descrição da imagem como um todo. São problemas distintos que caem na categorização de visão computacional. E isso aqui pode ser usado, né, através aqui das chamadas de API. Você pode utilizar aqui alguns exemplos de código para internalizar. Como que você internalizaria dentro do seu projeto de dados? Criando funções como essas, por exemplo. Ó. Cria uma função que analisa o sentimento. Aí você faz a conexão com a API, passa os valores e obtém o resultado. Por exemplo, aqui, ó. Passa o valor para a API, endereço da API, direitinho, obtém o resultado em JSON, retorno JSON. Qual o JSON que retorna? Aqui tem um exemplo, ó, retorno JSON simples, você pode capturar esse dado e armazenar no seu banco. Reconhecimento facial, né, vai te passar os pontos do rosto aqui para você poder comparar depois com bases que você tem, para detectar quem é quem. Reconhecimento de caracteres, você pode ter um panfleto escrito à mão com algum texto e aí extrair o texto daquilo ali, serve para documentos da empresa, pedidos, coisas do tipo. Né? Então você transforma um dado não estruturado, que é uma imagem, em um dado estruturado dentro do seu banco de dados. E aí, na visão computacional, quais são as técnicas, né, envolvidas? Na NLP tem lá a tokenização, embedding e tal. Na visão computacional, a imagem ela é sempre transportada para uma matriz de números que representam ali as cores. Então, a gente tem um quadrado branco, um retângulo preto, dentro de um quadrado preto, é basicamente a matriz aqui numérica, onde cada cor tem o seu número. Porém, quando a gente está tratando de imagens coloridas, aí a gente tem três matrizes, que é a junção da cor vermelha, azul e verde, RGB ali para fazer aquela matriz de cores. Então, os três canais de cores juntos formam a imagem. Outra técnica usada é a questão da aplicação da máscara, do filtro. Você pode passar um filtro na imagem como um todo, multiplicando a matriz pelo filtro. Vai gerar ali uma nova imagem, por exemplo, uma imagem aqui de uma fruta, no caso uma banana. Passando um filtro, você pode remover alguns detalhes que são significantes para a foto, por exemplo, a parte do fundo e tudo mais, e destacar só as bordas daquela imagem. Destacando as bordas com aquele filtro, isso facilita a identificar um padrão, e esse padrão ser usado para treinar uma rede neural que vai classificar aquela fruta. Mas você pode fazer vários filtros, por exemplo, um filtro que tira o ruído do fundo, um filtro que destaca, por exemplo, as bordas, um filtro que te remove variação de cores, e aí isso tudo serve como entrada para essa rede neural ser treinada, e depois dá condições, por exemplo, de fazer aquilo que a gente fez, de passar uma imagem e obter ali a resposta do que tem dentro daquela imagem. E as LLMs, né, a gente usa ali no dia a dia para geração de texto, geração de imagens. Tem ali para geração de código também, ajuda bastante. Você pode jogar o seu problema e vai gerar exemplos de código. E os modelos multimodais, como o GPT, o ChatGPT, o Copilot, eles são modelos que você pode escrever, pedir para gerar uma imagem, ao mesmo tempo pedir para interpretar uma imagem, pedir para gerar um código. Então eles fazem várias coisas numa ferramenta só. Mas por baixo dos panos,
São vários modelos diferentes que a gente já passou por alguns tipos deles, que estão sendo orquestrados ali pela aplicação. E aí, dentro dessa realidade onde a gente pode utilizar essas variações ali esses vários modelos, esses vários tipos de tecnologia de IA, começa a fazer sentido ter uma discussão sobre princípios de IA responsável. E aí se fala dos principais princípios de IA responsável que estão relacionados com a justiça, confiabilidade, inclusão, transparência e responsabilidade. E isso é importante ser considerado, não é só porque é possível fazer que você vai fazer de qualquer forma. Por exemplo, quando a gente fala de justiça, tratar todas as pessoas de forma igual, sem vieses. Então, se a sua solução de inteligência artificial está adicionando dados dentro da sua solução de BI, de Analytics, e esses dados estão vindo com vieses, porque o modelo foi treinado sem um balanceamento correto, por exemplo, foi treinado com mais pessoas de um determinado gênero e menos de outro, ela pode ter um viés, ela pode estar apontando uma direção que não reflete a realidade, isso não está trazendo justiça, porque isso pode impactar a vida de alguém, dependendo da forma que você usa a IA. Confiabilidade, segurança, privacidade, os limites ali, a garantia de que não está expondo informações pessoais é importante ser considerado, porque já que ela pode ser treinada, pode ser enriquecida com dados, esses dados não podem expor, não podem ser expostos se eles forem sensíveis. Inclusão, se você estiver fazendo algo que não inclui todo mundo, e isso de alguma forma beneficia as pessoas que utilizam, se você criar isso que não inclui todo mundo, você acaba gerando uma exclusão, gerando uma separação entre quem tem e quem não tem acesso a essa tecnologia. Isso não é benéfico para a sociedade como um todo, então é um princípio que é importante ser seguido. Transparência, é muito importante poder explicar por que uma decisão foi tomada, porque isso pode gerar um impacto, e se gerar um impacto tem que ser possível explicar por que aquilo foi feito, se os critérios foram claros o suficiente. Então, ter transparência é um princípio importantíssimo para IA responsável. E, de fato, a responsabilidade. A IA nunca deve ser encarada como a tomadora de decisão. As decisões elas precisam ser atribuídas às pessoas. Por exemplo, o médico não pode dar um diagnóstico simplesmente porque a IA disse que aquele diagnóstico é o mais correto. Em última instância, tem que ser a pessoa, o profissional responsável pela decisão. A IA não pode tomar essa decisão necessariamente por conta própria, de forma autônoma, sem responsabilização de alguém. É um princípio muito importante também. E como que a IA está presente, de fato, nas soluções de dados, nas plataformas, na área de dados como um todo? Primeiro, como assistentes integrados de códigos. Então, se a gente for digitar um código ali, por exemplo, uma plataforma como Databricks, a gente vai ter o auxílio de IA para completar o código. Vai lá, fazer algum código específico, você pode vir aqui e... Você vai digitando e ela vai te sugerindo algumas coisas. Isso é bom para você otimizar o trabalho, ter desempenho e padronizar também o que você está fazendo. Transformação de dados, então funções de IA que podem enriquecer os seus dados. Então a gente viu ali que a gente pode usar ali o modelo de GPT para fazer sumarizações, pode usar uma análise de sentimento para extrair o sentimento, pode usar aquela parte de categorização para pegar de dentro de um texto, entender o sentido que aquele texto tem e criar uma categoria para ele. Pode também fazer ali extrair entidades que estão dentro do texto, como eu quero extrair o nome de uma empresa, quero extrair o motivo que está dentro de um bloco de texto também. Então dá para fazer uso de IA. Então imagina também que imagens podem gerar conteúdo, porque você pode interpretar o conteúdo da imagem e salvar aquele conteúdo numa tabela. Vários casos de uso podem ser abordados com IA e que o resultado disso pode enriquecer ali o seu trabalho. Por exemplo, o resumo dos e-mails. Então eu quero saber tudo que uma determinada pessoa está tratando, está lidando, um assunto. Outro caso de uso aqui é interessante também. Por exemplo, vou pegar aqui um dashboard. Como produtizar, né? Como produtizar, assim, transformei o texto em algo, disponibilizei e vou utilizar isso numa análise gráfica, por exemplo. Então, por exemplo, vou pegar aqui. Aqui são vários e-mails que foram, agendas que foram coletadas, no caso minhas, e aí foi feito um resumo de todas as agendas em que eu me envolvi durante um determinado período de tempo. E aí foi feito um resumo das agendas. Ok, Leandro participou das agendas relacionadas à inteligência de dados, transformação digital e cultura de resultados, evidenciados através de eventos, como um board, capacitações. E aí o tema central dos eventos que aquela pessoa está atuando pode ser obtido a partir do uso de LLMs, que transforma aquele resumo das agendas em um texto corrido onde você pode analisar 1000 agendas distintas, por exemplo, de uma área. Você pega aqui uma área inteira,
analisa agendas de todas as pessoas da área e identifica qual é o padrão. Então, o tema central dos eventos da área, o PID, é o fortalecimento da inteligência de dados e a gestão de processos para melhoria contínua dos serviços e resultados organizacionais. Então, aqui, ó, qual é o sentido das agendas daquela área que foi coletado, processado e enviado para o modelo de LLM, e a partir disso, com um resumo dos e-mails e das agendas, você pode fazer um produto de dados como esse. Estou dando um exemplo para concretizar o que a gente explicou aqui. Selecionando visuais com base em perguntas feitas via chats. Interessante, lá na solução do Databricks, a gente vê as tecnologias de IA sendo usadas muito para otimizar a construção também de dashboards. Por exemplo, eu estou construindo aqui um painel de teste e tal, e aí eu quero criar um novo gráfico. Incluir um novo gráfico aqui. E ao invés de arrastar as colunas e construir o gráfico, eu posso começar a usar aqui a IA mesmo para digitar o que eu quero. Vou falar assim, ó, crie um gráfico de linhas com o total empresas abertas por mês. Ele vai entender o significado das colunas, a descrição que a gente deu para as colunas, vai compreender, passar isso para um modelo de LLM que vai trazer um resultado, vai gerar uma query e depois a query vai ser plotada e disponibilizada aqui no gráfico. Então aqui tem a quantidade de empresas abertas ao longo de 100 anos, mês a mês. 8 mil, 7 mil. Então assim, com o prompt, a gente acabou de fazer uma análise gráfica que a princípio é correta, é isso mesmo, a análise que a gente queria fazer. Então, produtizando, usando a inteligência artificial no sentido de construção de gráficos, mas também tem a possibilidade de você construir queries, consultas analíticas a partir de texto. Então, você pode ter agentes que entendem a pergunta e vão lá na base de dados, fazem consulta e retornam. Por exemplo, total de empresas ativas em Vitória. Vai entender qual é a tabela que tem essa informação de empresa, o que é ativo, quais são as colunas que respondem sobre o que é ativo. Vai explicar o resultado, ele explica o resultado, apresenta o total de empresas localizadas na cidade. Eu usei essa tabela, usei essa métrica, retornei esse resultado, fiz esse código, tratou, sem a gente falar, a gente tratou a questão da acentuação. Então, tudo isso a partir de algumas instruções, detalhamento sobre o que é cada coluna. Né? Também a inteligência artificial precisa de apoio semântico para identificar as ambiguidades, alguns exemplos de consulta. Enfim, tecnologias como assistente de IA, assistente de dados, que utilizam IA, também são exemplos de onde a IA está sendo utilizada. E também ela está sendo utilizada internamente em engines de queries. Por exemplo, a Databricks ela otimiza o particionamento das tabelas, como que os dados são organizados, ela antecipa a forma de utilização, trazendo muito mais performance. Então você não precisa ficar preocupado em otimizar muito a sua tabela, porque isso é feito pela inteligência artificial e a performance é maior, porque ela está o tempo todo aprendendo um padrão de utilização dos dados. Então é isso, pessoal. A conversa de hoje era para trazer uma discussão sobre como que a IA, ela, nas suas diversas formas, ela está sendo usada dentro de soluções de dados para enriquecer os dados e trazer benefícios. Todas as áreas da tecnologia, na verdade, estão se beneficiando com esse aumento da eficiência. Então, tanto casos de usos que antes não poderiam ser abordados, agora podem, quanto você pode se produzir muito mais. É importante fazer um alerta de que a gente precisa usar com critério, somente onde é necessário, para não entrar no hype e resolver um problema que poderia ser resolvido com uma consulta simples, uma regra de negócio simples, mas utilizar IA para fazer isso. A área de dados ela ganha um papel cada vez mais importante nesse cenário, porque isso, de certa forma, o funcionamento correto de soluções de IA dependem da qualidade dos dados, dos metadados que esses dados eles têm. E tanto as empresas quanto as pessoas, de fato, precisam estar preparadas para se adaptar, porque o cenário da área de dados e de tecnologia em geral vem mudando com a utilização desse tipo de tecnologia, então a gente tem que estar preparado, fazer boas escolhas, montar uma arquitetura robusta e flexível para acomodar esses casos de uso que surgiram com essas novas possibilidades. Beleza, pessoal? Então é isso. Chegamos ao fim da nossa conversa, espero que tenha contribuído aí com uma discussão relevante sobre o tema. Muito obrigado e aí até a próxima.